Boa tarde, gente. Tudo bem? Na aula de hoje, nós vamos fazer a resolução do exercício de fixação proposto na aula passada. Página 49, questão 11. Quais dos seguintes diagramas representam uma função de A em B? Então, a gente viu na aula passada que todos os elementos de A, eles têm um correspondente em B. E cada elemento de A, ele corresponde a um único elemento de B. Então, a partir disso, nós vamos analisar os diagramas e vamos ver quais são os diagramas que representam uma função de A em B. Letra A. Todos os elementos de A, eles têm um correspondente em B, não é isso? E cada elemento de A, ele corresponde a um único elemento de B. O número 4, no conjunto B, ele não tem elemento correspondente a ele, só que ele é uma função. Por quê? Porque não importa se restarem elementos no conjunto B, só não pode restar elementos no conjunto A. No conjunto de partida, não pode restar nenhum elemento. Logo, A é uma função. Letra B. Nós temos que o zero, ele não tem correspondente em B. Todos os outros elementos, eles têm sim um correspondente em B, mas o zero, ele não tem. Então, a letra B não é uma função, porque não pode restar elementos no conjunto A. Então, B não é uma função. C. Todos os elementos de A, eles têm sim um correspondente em B, e cada elemento de A, ele está correspondente a somente um elemento de B. O zero, ele está recebendo todos os elementos de A, só que cada elemento de A, ele corresponde a um único elemento de B. Então, a letra C também é uma função. Letra D. Nós temos que o 4, ele está correspondendo a dois elementos de B, a menos 2 e 2. O 0 e o 9, eles correspondem a somente um elemento de B, mas por conta que o 4 ele está correspondendo a dois elementos de B, então a letra D não é uma função. Então, nós temos como função só a letra A e a letra C. Questão 12. Dados os conjuntos A e B e a correspondência entre A e B dada por y é igual a x ao quadrado, com x pertencente a A e y pertencente a B, faça um diagrama no caderno e diga se f é uma função de A em B. Então, primeiramente, nós vamos fazer os dois diagramas, do conjunto A e do conjunto B. A gente vai agora substituir os elementos de A na nossa lei de correspondência, ou seja, nós vamos substituir em y igual a x ao quadrado para a gente encontrar os valores de y. Por quê? Porque x pertence a A e y pertence a B. Então, a gente vai utilizar os elementos de x de A para encontrar os elementos de y, ou seja, os elementos de B. Então, nós vamos substituir. Menos 2 elevado ao quadrado é igual a 4. Menos 1 elevado ao quadrado é igual a 1. 0 elevado ao quadrado é igual a 0. 1 elevado ao quadrado é igual a 1. E 2 elevado ao quadrado é igual a 4. Então, nós temos que os valores de y são 4, 1, 0, 1 e 4. Então, são esses valores que nós vamos ligar as flechinhas vindo do conjunto A. Então, o menos 2 vai ligar para o 4. O menos 1 vai ligar para o 1, o 0 para o 0, o 1 para o 1 e o 2 para o 4. Então, como nós podemos ver, todos os elementos do conjunto A, eles têm o correspondente em B.
e apenas um elemento do conjunto B, ele corresponde ao A, não é isso? Então, a partir disso, nós podemos concluir que A e B, através dessa lei de correspondência, y igual a x ao quadrado, ela é sim uma função de A em B. Então, é uma função. Questão 13. Dados os conjuntos A e B e a correspondência entre A e B dado por y igual a x menos 2, com x pertencente a A e y pertencente a B, faça um diagrama no caderno e diga se f é uma função de A em B. Então, primeiramente, nós vamos fazer os diagramas do conjunto A e o conjunto B. E a lei de correspondência é y é igual a x menos 2. Então, a gente vai substituir todos os valores pertencentes a A, ou seja, x. Nós vamos substituir nessa lei de correspondência e nós vamos encontrar y, que pertence a B. Então, substituindo os elementos do conjunto A, nós substituímos o 0. 0 menos 2 é igual a menos 2. Y é igual a 1 menos 2, que é igual a menos 1. Y é igual a 2 menos 2, que é igual a 0. E y é igual a 3 menos 2, que é igual a 1. Então, a partir disso, nós encontramos o y que pertence ao conjunto B. Então, nós vamos ligar as setas para esses números que a gente encontrou. Então, o 0, eu encontrei o menos 2. Só que o menos 2, ele não pertence ao conjunto B. Ele não é um elemento do conjunto B. Então, o menos 2 nós não vamos marcar, porque não tem um correspondente em B. O 1. O 1, nós encontramos o menos 1. Então, a gente vai colocar o 1 para o menos 1. O 2, nós encontramos o 0. Então, vai a setinha do 0, do 2 para o 0. E a setinha do 3 vai para o 1. Então, analisando, nós podemos concluir que a função f de A em B, dado por a correspondência y igual a x menos 2, não é uma função. Por quê? Porque nem todos os elementos do conjunto A, eles possuem um correspondente em B. Ou seja, falta um elemento do conjunto A ter um correspondente em B. E isso não pode para ser uma função. Então, A e B não é função, pois o 0, ele pertence a A e ele não tem um correspondente em B.